Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber, pode saber. Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Nós vamos falar a verdade para vocês. Estamos aqui hoje para gravar mais um Pode Saber com uma convidada muito especial e o seu esposo também, um convidado muito especial, que são de fora do Brasil. O Luiz vai apresentá-los em breve. Por enquanto, aqui com vocês é Guilherme de Barros e tendes convosco todo um mundo de realizações a mentalizar, preparar, levantar e construir. Esse é do livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Chico Xavier. Aqui é o Carlos Henrique. A minha frase está no prefácio do livro Nosso Lar, pelo Espírito Emmanuel. No finalzinho, quando ele fala: precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Oi pessoal, aqui é o Carlos Dias e a frase começa assim: pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. Martin Luther King. Olá, amigos, aqui é a Vanessa Ancelone. Nós gostaríamos de lembrar uma mensagem, uma frase de Emmanuel, em que ele diz, entre essas palavras: Deus dá para que nós também possamos dar em nossa vez. Aqui é Dauro Mendes e gostaria aqui de trazer uma frase que é: tempo é um fenômeno que Deus criou para não nos revelar tudo de uma vez só, de um físico desconhecido. Olá, amigos, Silvana Saldanha. Bem-aventurança, o trabalho é para a glória, o que o arado é para o pão. Emmanuel. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra e a minha frase é: vá e não peques mais. Jesus em João 8:11. Olá, amigos, meu nome é Lívia e a minha frase é do livro Emmanuel, do próprio Emmanuel. Emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que nobilitam o penoso esforço das coletividades humanas. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino. É do Emmanuel, o livro Emmanuel mesmo. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos. A frase de Emmanuel por Chico Xavier: que a energia divina esteja em vossas possibilidades humanas, fortalecendo-vos para o caminho. É isso aí, meus amigos, nós estamos aqui em grande número, como vocês podem ver hoje, grande parte por causa dessa visita fantástica que nós estamos recebendo da Vanessa Ancelone e do Carlos, para contarem para a gente um pouco sobre o movimento espírita lá dos Estados Unidos. Eles são da Kardec Radio e eles vão contar um pouco sobre essa experiência que eles têm lá nos Estados Unidos e vão trocar conosco algumas histórias e falar um pouco dessa experiência deles por lá. A gente vai ouvir agora os nossos recados e e-mails e a gente volta rapidinho. Eu tenho uma dúvida de justiça desse aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Após a leitura de e-mails, você escutará a Vanessa lendo carta em inglês, escrita pelo Chico Xavier, que ele enviou dos Estados Unidos ao Brasil. Contudo, se desejar ir diretamente ao episódio, acelere o áudio para 11 minutos e 30 segundos. Olá, amigos do Portal Saber. Meu nome é Guilherme Azevedo e estamos aqui para a leitura de e-mails. O primeiro e-mail é da Maria Julieta Marques, do Algarves, de Portugal. Ela escreve ao Geraldinho dizendo que escutou o episódio Renúncia e manda um abraço especial ao Gilmar Trivelato. Maria Julieta, a gente agradece de todo o coração as suas palavras de carinho. O próximo e-mail é da Aldamir Maria Carvalho, que nos diz: parabéns ao grupo, em especial ao Gilmar Trivelato, pelo belo trabalho de pesquisa. Uma verdadeira aula de história. Parabéns também ao Gêmeos Marota pela música dedicada ao portal. Que Deus continue abençoando os propósitos do grupo. Abraço e sempre agradecido. Agora é esperar o próximo episódio. Muito obrigado, Aldamir. O
Carlos Renato de Pedro Leopoldo também nos escreve com palavras de carinho, as quais nós agradecemos profundamente. Ele conta sua convivência com John Halley, recorda Chico Xavier com muita emoção. Muito obrigado, Carlos. João Viegas nos escreve sugerindo que usemos uma música mais calma, com um volume menor como música de fundo. João, muito obrigado pela participação e prestaremos atenção na sua dica, com certeza. O Roberto Veríssimo de Aquino escreve ao Geraldo agradecendo o envio do Pode Saber e pede para que não deixe de mandar. Pode deixar que o Geraldo não vai esquecer, Roberto. Vanessa e Carlos, o pessoal do Pode Saber decidiu que este episódio é dedicado a Virgínia. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado mais ainda pelo trabalho que vocês desenvolvem aí nos Estados Unidos. Agradecemos também a todas as pessoas que nos enviaram e-mails e recados, que infelizmente a gente não consegue ler todos aqui. E vamos agora ao nosso episódio. Blog Talk Radio. Welcome to our program on Kardec Radio. And now, here's our host, Dr. Vanessa Anceloni. Dear Nair, for many days I have intended to send you and our Dr. Silvio some news from us. Time went by and I could not do it. I apologize, but today I want to tell you things here are good. Praise God. I believe you know through our friends there that the book of our benefactors, The World of the Spirit, was issued in New York last May 17. You can imagine how excited I was when I saw it in my hands. I did not at any time feel alone when it happened, and I had you all present also, our beloved Brazilian brothers in spirit with me. Be assured that with the eyes of my soul, I saw myself a heart with thousands of our hearts in our Brazil, receiving the book with all gratitude and joy before Jesus our Lord. Then immediately I went back to Pedro Leopoldo with my memory. New York was beautiful and busy around me, but I still saw again our home of the past days, our families together, the green trees around our small city, the narrow river, and the bridge always cool by the cataract, and above all, our childhood. I saw again you with our dear João, our brother, and I, when we were going to school each morning. I remembered your kind hands when you gave me your snack. In order to see me more pleased in my lessons. I was reminded of our unforgettable Zeca, our Adália, Pazinha, Jaime, Carmen, and Walter. Believe it, I cried very much with thankfulness and happiness in my sweet remembrance. My tears looked like a soft spring watching my soul. Finally, I understood that my poor work in mediumship belongs also to you all, dearest brothers of the Machado family. When I finished our task in New York, I came to North Carolina. When I am with our... que é aqui? Carlos, não estou entendendo essa palavra.
Swell. Swell mesmo. Swell folks. The Haddad... Okay. When I finished our task in New York, I came to North Carolina when I am with our swell folks, the Haddad family, in Allen College. They are blessed benefactors. I don't know how to thank God because I am so happy here. I'm working spiritually every day, and I continue studying English very hard. Now our spiritual friends are teaching me with my teachers in the home something about translation because they wish me to develop it for the propagation of our principles in English. And I am going to do my best efforts for the fulfillment of these duties. Of course, I have you all in my heart as always. God willing, I intend to return to Brazil in a short time, and I desire to see you and Dr. Silvio on my way back. My regards to our dearest sons and our friends, to both of you, you and Dr. Silvio, my best wishes. May God bless you every moment. Affectionately, Chico. P.S. Our Valdo is in Japan acquiring medical enlightenment. May Jesus bless and help him more and more. Chico. Wow. Até o Swell, né? Bom, gente, antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos pedir para o Luiz Sérgio apresentar. O Luiz Sérgio, que é sempre uma ponte confiável para trazer bons amigos aqui para o grupo, ele apresentar para nós e para todos vocês aí a Vanessa Ancelone e o Carlos. Gente, uma Vanessa, grande amiga nossa, que na verdade estamos a conhecendo pessoalmente agora, mas depois de uma longa data aí, um longo período de tempo, trabalhando juntos de certa forma, né, virtualmente. A Vanessa é psicóloga, formou-se e fez doutorado em São Paulo, e depois desse doutorado fez neurociência nos Estados Unidos e ficou lá já tem 16 anos, né, Vanessa? É cofundadora da Sociedade Espírita de Baltimore, fundadora da Sociedade Espírita de Virgínia e também da revista espírita The Spiritist Magazine. Além das atividades administrativas, ela também trabalha com aconselhamento fraterno, mediunidade, tratamentos espirituais para pessoas necessitadas e workshops na América do Norte e em várias outras partes do mundo. É isso aí. Antes de você continuar ouvindo esse podcast, vale a pena uma visita. É Kardec Radio, radio.com. Fazer uma visita no site, olhar o conteúdo que tem lá, porque a gente vai falar bastante sobre isso, né, Vanessa? Você já entrevistou quantas pessoas lá, mais ou menos, na Kardec Radio? Boa pergunta, olha. Quem é bom de matemática pode fazer a conta, que eu não fiz ainda. Começou dia 4 de julho de 2011. E a partir de lá, todos os sábados até hoje. Então tem são que 40, pelo menos 40 até 2012. Mais 40 aí vão completar talvez uns 80 entrevistados, 80 entrevistas e bate-papo. Excelente. E o que você conta pra gente, assim, aquelas de mais relevante, as pessoas que mais marcaram, são espíritas também? Ou você entrevistou cientistas,
pessoas de outras áreas. Eu queria só fazer uma pequena introdução, que como a minha formação não é jornalismo, eu respeito muito as profissões. O Carlos é jornalista, então Deus sabe o que faz, né? Bota a gente junto. E eu lembro muito tempo atrás o Richard Simonetti falando pra mim: Vanessa, você tem que montar uma rádio. Eu ri porque eu falei: Jesus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Que eu não tenho voz, essas coisas. Mas eu lembro, em 2011, dirigindo de volta de uma reunião mediúnica de Baltimore para nossa residência em Virgínia, um mentor amigo falou: olha, Vanessa, a equipe do Benjamin Franklin, que mentora o centro de Baltimore, pede para você, isso era junho, pede para você chegar em casa, não vá dormir. O tempo já se esgotou. Já demorou 2 anos do chamado, agora é a última chance. Você pega, chega em casa, tem que montar a rádio, porque a palavra tem que ir mais longe. Eu falei: como que nós vamos montar? Senta com o Carlos na frente do computador. Nós vamos mostrar. Sem brincadeira, em 2 horas, eles mostraram pra gente que a gente não tem expertise em fazer website, radialismo, assim, né, atual, apesar do expertise do Carlos. E a partir dali, os mentores deram as instruções. Então, eles disseram: olha, essa rádio é para os espíritas, mas é também para alcançar os não espíritas, para que o espiritismo chegue na filosofia, na abordagem de Paulo de Tarso, para chegar longe. Para isso, precisa fazer uma ponte com quem não é espírita também, não somente, também. A partir daí, eles disseram: você não vai usar a rádio para dizer o que você pensa, porque isso não importa. Então, eles deram todas as restrições, falando como está no Conduta Espírita. Quando fala Conduta Espírita perante a radiofonia, está lá escrito: sem criar polêmicas, sem falar opinião pessoal, sem cair nas armadilhas. Mas para trazer a mensagem, precisa também dialogar com os não espíritas. Então, a partir daí, eles montam a pauta sugerindo os nomes. Não são só americanos, porque tem ingleses também, né? Tem brasileiros, tem franceses, que foram sendo chamados para fazer esse diálogo sobre espiritualidade e espiritismo. Porque muitos deles já conhecem o espiritismo. Já conhecem, admiram. Por exemplo, quando nós entrevistamos no primeiro ano o doutor que foi até na Oprah por causa do Jundidez, ele é da Harvard, Jeff Rediger. E ele, fantástico, porque ele é um médico que não tem nenhum viés para essas questões, chegou aí ao Jundideus para averiguar, nenhuma intenção específica dele, e ele sofreu uma intervenção espiritual, onde saiu até o sangue, ele mostra, etc. Ele voltou, ouviu falar de Kardec lá, começou a ler. Se você vê o depoimento dele na entrevista, falando de Kardec, ele falou assim: esse homem era um visionário. Programas delas, entrevistas, eu ficava assim: meu Deus, como é que... Até perguntei hoje, que é a primeira vez que encontrei com a Vanessa, como é que vocês conseguem as entrevistas dessa magnitude, não é? Como é que... Tudo bem que os Estados Unidos é uma meca de muita gente, né, no campo mais científico, mas você ficar conseguindo essas entrevistas toda semana assim, é interessante demais. E esse foi o primeiro mais marcante para vocês? Não, o primeiro mais marcante foi a primeira entrevista, porque a gente ficou assim: meu Deus, quem que a gente vai entrevistar? Como fazer, né? É. E os mentores amigos são muito amorosos. Eles chamam ao trabalho, mas eles também dão diretrizes, né? Então ele falou: ó, você vai chamar o Gary Schwartz. O Gary Schwartz foi o primeiro, foi o que abriu. Eu conheço ele. Você conhece ele, né? Fala um pouquinho dele, assim, bem resumidamente. Quem é o Gary Schwartz? Eu vou dizer, ele é William James reencarnado. Mas não é ele. Não sei, claro, é. E, bom, pra mim ficou na mesma. Quem não é o William gente, James? Pelo amor de Deus. Xavier, americano. É um médium americano. Ele é mentorado pelo William James, mas a questão é, ele é o William James
dos tempos modernos. Ele é o pesquisador hoje. Psicólogo, professor universitário da Universidade de Arizona, não sei, né? Do Arizona, né? Teve um que foi Andrew Jackson Davis, eu estou confundindo o Andrew Jackson. William James foi um grande psicólogo e filósofo, né, na virada do século XIX para o século XX. Importantíssimo. Exato. E o Gary Schwartz, nós o conhecemos a primeira vez em 2008, quando a gente fez um evento, 10 anos do centro de Baltimore, onde nós o convidamos com 2 outros americanos locais de Baltimore, uma senhora judia que ajudou muito o centro de Baltimore e um senhor que é o que chama Religious Science, um reverendo que também fez uma parceria fantástica. Mas o Gary Schwartz, a gente fez um evento, e o Divaldo Franco colocou todo mundo junto, e o Gary Schwartz, ele apresentou as pesquisas dele, que ele tem feito com médiums, com campos de energia, com questão desses elementos de... Agora ele está mais expandindo para a questão de cura, para entender melhor. Ele é o pesquisador. Bacana. E você está falando, essa comunidade religiosa local apoiou vocês na iniciativa de montar a Kardec Radio? Qual a comunidade? Você falou de uma senhora judia, um pastor, pastor não, um reverendo. Ele desencarnou em 2008, logo depois do evento do Divaldo. Até hoje, quem ficou encarnado, que a gente sabe, continua ajudando e até foi chamada já para falar na Kardec Radio. Ela, inclusive, que é a Zohara Meyerhoff, que foi quem ajudou a gente a montar os primeiros trabalhos em inglês praticamente nos Estados Unidos, porque não tinha palestra em inglês, foi em 2001. Tinha um grupo de estudos. A gente não tinha um local para fazer. Ela, através de uma amiga psicóloga, falou, olha, que ela tinha todas as condições, se você quiser fazer aqui na minha instituição, eu te dou espaço de graça. E foi assim que a gente começou a fazer o trabalho. Até hoje a gente fica em contato, ela apoia, ajuda, etc. Ao ponto dela voltou num outro evento com o Divaldo. A partir desses eventos, ela descobriu a mediunidade dela e começou a escrever livros que ganhou até prêmios nos Estados Unidos, porque ela é estudiosa da cultura hebraica. E ela escreveu o livro das 7 mulheres profetas da Bíblia e outros livros falando da questão mediúnica na cultura judaica. E ela diz na entrevista da Kardec Radio, graças, e na revista Espírita também ela dá o depoimento, foi graças a esse encontro espírita, principalmente a esse encontro com o Divaldo, que ela se despertou para a mediunidade dela. Ela até chegou a chorar no palco, quando ela foi entregar uma placa para o Divaldo que a gente pediu. Ela disse assim, que ela é da família mais influente lá, benfeitora, né? Que é da filantropia, que eles têm bastante influência. Ela falou assim, olha, eu ficava sempre impressionada como as pessoas se dizem espiritualizadas e não se dão atenção para as questões do espírito imortal. Elas são capazes de meditar e não se dar conta que em volta tem muitos espíritos. Ela falou. Fantástico isso. Essa é uma das maiores carências, eu acho, nos movimentos espirituais do Oriente, é a carência de contato maior com o plano espiritual. Eu sinto, eu sou muito, talvez assim, eu gosto de conhecer outras denominações religiosas, o Luiz acompanha isso, e já tive contato com várias delas, mas eu acho que faz falta demais para essas denominações religiosas essa interação maior com o plano espiritual. Traz muito conhecimento, um conhecimento importante que eu acho que falta muitas vezes, né? E quais outras pessoas você entrevistou? Uma coisa antes que você continue, estou lembrando uma coisa que foi interessante quando a Vanessa me convidou para fazer um segmentozinho lá para ela, né? Naquela noite, numa noite anterior, se não me engano, antes de eu conversar com ela pelo Skype, eu tinha conversado com a Lívia falou que estava pensando no rapaz, como é que era o nome do... Lembra de Ramiro Gama. A Lívia perguntou assim, quem é Ramiro? Você lembra do meio espírita, Ramiro? Esse nome está o dia inteiro na minha cabeça. Ramiro falou, que eu me lembro, existe um Ramiro Gama.
mas eu não sei. O primeiro biógrafo do Chico Xavier. Foi, né? Foi. E aí eu fui pro Google, né? Google it. Eu fui dar uma googolada no negócio e vi que ele era um disseminador da ideia espírita, né? E estava muito ligado à disseminação através, inclusive, de rádio, pelo rádio. Eu achei muito interessante. E naquela noite eu conversei com a Vanessa, né, Vanessa? E você falou que também naquele dia você tinha, eu acho que lido um livro do Ramiro Gama, e a gente achou que tinha uma coisa a ver, ele estava envolvido, talvez, né? Ele colaborou muito também com o Reformador. Ele escreveu muito no Reformador da década de 20, de 30, e inclusive os primeiros escritos dele sobre Chico Xavier são impressionantes, porque ele já previa a influência que aquele médio, jovem médio, né, de Minas Gerais teria no movimento espírita. Então, a Vanessa e Carlos, eu gostaria de saber de vocês, desde quando vocês começaram a pensar na Kardec Radio, se vocês tinham um foco definido ou o trabalho foi acontecendo aos poucos. Havia um foco definido, a Vanessa pode falar melhor sobre isso, mas foi feito uma coisa quase que instantânea, coisa muito rápida, chegou a ela... Materializou bem rápido. Chegou a ela de uma maneira instantânea e vão para lá e façam. E se começou fazendo muito. Mas porque estava atrasado. Já estava atrasado por circunstâncias inúmeras. E quando chegou ele falou, olha, Vanessa, tem que fazer, era junho, dia 4 de julho, tá planejado ao meio-dia. Ele falou, porque o 4 de julho é a independência dos Estados Unidos, que representa um marco mundial. É um marco histórico, né? Da lei de liberdade implantada na Terra, como impactou, né, aquele momento no mundo. E ao meio-dia, porque é a hora que o sol está mais alto. A pino. Exato. E ele disse, deu as diretrizes e falou, olha, como o Carlos disse, a gente começou de uma forma bem singela, mas séria, e compenetrada, chamando o Dr. Gary Schwartz, que foi maravilhoso. Foi uma entrevista interessante, inclusive que até para terminar a entrevista foi difícil, porque estava muito interessante, e nenhuma das partes queria terminar a entrevista, inclusive ele. Inclusive ele. E ele tem uma admiração por Kardec muito grande. Ele até sugeriu, Vanessa, se você quiser eu volto e vou fazer o inverso, eu vou te entrevistar. Os mentores ainda não deixaram isso acontecer. Mas isso foi muito interessante, porque mostra o quanto o pessoal de lá, dos Estados Unidos, entre aspas, não espírita, vai se achegando nesse conhecimento espírita com respeito, com zelo, com uma reverência que merece que a gente cultive isso mais. Vanessa, engraçado que era a pergunta que eu ia te fazer. Como é que esse trabalho foi recebido pelos americanos? Se vocês sofreram algum tipo de preconceito, se isso foi manifestado de uma forma pacífica ou não tão pacífica, e se o pessoal que se interessou pelo trabalho de vocês, eles se manifestaram a respeito disso e procuraram mais? Como é que foi isso? É muito interessante, porque como nos Estados Unidos tem esse benefício do respeito às religiões, é muito difícil que alguém vá nos atacar de frente, né? Apesar de que a gente sabe que o movimento espírita ainda não está, como fala, no mainstream. Reconhecido ele de forma pequeno, geral. Não, ele não está, por questões que a gente pode até falar depois, se for o caso. Mas então ainda é um movimento periférico, né? Ainda é, mas o interessante é que quem
chega, sejam nomes de renome ou não, tem um respeito muito grande. Eles absorvem, se não querem, não atacam. Até hoje, nós nunca recebemos, seja pela Sociedade Espírita de Baltimore, pela Sociedade Espírita da Virgínia, pela rádio, pela revista, nunca recebemos uma mensagem xingando, atacando. Negativa de nenhuma maneira. Ao contrário. Então isso é muito bom, que mostra o respeito que se tem à liberdade de expressão, a liberdade de crença. O nível do trabalho que está sendo feito também, né, gente? Porque eu acho que a Vanessa tem conseguido fazer uma coisa de nível bem respeitável, bem sério, porque senão, né, a crítica poderia ter, vamos dizer assim, menos digna, poderia ter chegado. Porque quando a pessoa vê que uma coisa é feita de uma forma muito gratuita, muito displicente, ela fica também à mercê, às vezes, de uma crítica mais displicente também. Agora você vê, só teve um caso dentro do trabalho, que no trabalho a gente não fala nada porque não pertence na universidade, mas foi interessante que uma vez eu fui entrevistar uma professora que era candidata para ser professora pesquisadora na universidade. Era 9 da manhã. Nós sentamos na sala de conferência, nós nos apresentamos, aí ela disse assim: eu sei que você é espírita. Peraí, gente, será que eu tô escutando? Será que eu tô falando tanto espiritismo que eu tô escutando gente falar isso pra mim? Aí ela virou, eu falei, como é que é? Ela falou assim, eu sei que você é espírita, eu fiz o Google em você. Aí eu, na hora, eu entendi que era aquela chantagem emocional, pra ver se, né? Aí eu falei assim, tá, e daí? Ela falou, não, eu perguntei pro chefe, pro seu chefe, eu fui ter o café da manhã com ele. Perguntei o que ele achava disso. Ah, que interessante, porque eu nunca falei pra ele, você falou, e aí? O que ele falou? Ah, ele perguntou o que era isso. É uma religião? Ela falou assim, é. Ah, então tá bom, é uma religião, então tá bom. Acabou? Eu falei, então tá bom, vamos pra entrevista. Vanessa, outras personalidades com quem você gravou, que você acha que seria interessante a gente comentar? Você lembra de alguns nomes? A Jeanne Duncan como espírita, é claro. Charles Kemp. Ela se emocionou, né? Ela esteve lá pela segunda vez. Ela é a tradutora, né, do Livro dos Espíritos. Livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. A Jeanne Duncan é pioneira. Ela é pioneira britânica. A história dela é linda, porque ela conheceu o Espiritismo no Brasil. Em São Paulo, ela morou 30 anos em São Paulo. Isso. Conheceu o Chico Xavier pessoalmente. Exatamente. Até ela nem sabe disso. Eu vou fazer uma revelação aqui, que eu achei uma foto dela ao lado do Chico. Meu Deus. Nos guardados do Chico, você acredita nisso? Ela nem sabe disso. Aí ela vai chorar. Ela vai chorar. É. E quando a mãe passou por dificuldades de saúde, ela teve que retornar à Inglaterra e lá fundou o primeiro centro espírita de Londres, que é o Allan Kardec Spiritist Group. Em inglês. Sofreu todos os embates daqueles que não queriam que ela fizesse o trabalho espírita em inglês, os imigrantes brasileiros. Ela persistiu e a gente tira o chapéu, porque ela não ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela está há décadas, ela já está na faixa dos 80 e persiste até hoje, divulgando com fidelidade, com aprofundamento doutrinário na árida Inglaterra. Porque é árido. É árido, é. E ela persiste até hoje. É, assim, um modelo pra gente. É um modelo. Exatamente. Ela falou 2 semanas atrás sobre alguns aspectos da mediunidade. E ela traz, assim... Teve gente americana que ficou tão comovida com a entrevista dela, agradeceram, me mandaram e-mails, Vanessa, muito obrigada por você trazê-la de volta. Eu agradeci a ela, mandei uma mensagem para ela de agradecimento, porque ela falou coisas, inclusive no campo da reforma íntima, lá do alto da experiência dela, que foi interessante demais. Foi. Ela é uma pessoa muito séria, ela é muito séria.
impressionante. É, né? O Carlos ficou muito impressionado com ela quando a gente foi lá. Ela estava pessoalmente lá? Não nesse dia. Não. A gente fez uma na Inglaterra, outra ali. Mas ela é impressionante. Do pessoal espírita, né? Tem muitos amigos espíritas. Mas os não espíritas que ajudaram muito. Tem um caso que essa semana a gente ficou sabendo. Inclusive foi a Kirsten, que estava no simpósio dos Estados Unidos, me contou que estava muito agradecida. Uma mulher americana chegou e falou: olha, eu estou muito agradecida à Rádio Kardec porque meu filho de 14 anos cometeu suicídio. E a gente dedicou alguns programas ao suicídio e trouxe para falar o fundador daquela hotline 1-800 suicídio nos Estados Unidos, que ele fundou depois que a esposa desencarnou, cometendo suicídio por depressão. E ela falou: olha, eu ouvi o show da rádio, eu liguei nesse hotline, eu fui procurar literatura espírita e a gente tinha colocado nesse programa, a gente faz as gravaçõezinhas do Céu e Inferno, dos diálogos dos espíritos, né, com Kardec. E aí colocou aquele relato da mãe que tirou a própria vida depois que o filho desencarna, que era uma suicida, falando que a frustração, que ela queria ficar com ele e foi o contrário, porque ela não conseguiu. Ela falou que quando ela escutou isso, salvou a vida dela, porque a intenção dela era fazer o mesmo para ir atrás do filho. E ela falou: olha, graças àquilo salvou minha vida e hoje eu entendo melhor a partida do meu filho, etc. Então, a gente fica impressionado, porque a gente às vezes não tem ideia. Então você vê, você chama alguém que não é espírita, mas faz um serviço nacional fenomenal e proporciona um serviço também. Então a rádio, ela não é só educativa, ela também tem esse aspecto, vamos dizer assim... social, né? Social, exato. De você chegar e dar ferramentas... Para a pessoa mesmo se ajudar. Isso, né? Exato. Buscar ajuda e encontrar essa ajuda. Isso, Vocês exato. entrevistaram alguém que tem estudado os fenômenos de quase morte, experiências de quase morte? Nós entrevistamos primeiramente um que a gente tem uma estima muito grande, que foi o Dr. Raymond Moody Jr., porque ele fez um trabalho pioneiro nesse. Ele cunhou o termo, então nós o trouxemos, na verdade, 2 vezes, porque ele tem uma mente tão fantástica que ele trabalhou todo o conteúdo sobre a questão da experiência dessas vivências quase morte. Depois a gente dedicou um programa inteiro a uma expertise dele que ele tem com relação às ideias espirituais de Platão. Olha, que e fazendo um paralelo com Conta pra gente. aquele paralelo que o Kardec faz, Platão, Sócrates. É o primeiro relato de experiência de quase morte no mundo. Você sabe que foi o Platão na República, né? Então ele fala isso. Foi um dos motivos que o levou a essa questão. Estudar isso. Exato. Muito interessante essas experiências. Assim, quando eu era bem jovem, ainda na mocidade espírita, esteve aqui no Brasil o Brian Weiss, falando sobre as experiências de vidas passadas, e eu fiquei num entusiasmo enorme. Fui falar com ele sobre a doutrina espírita. E ele desconhecia completamente, e a atitude dele foi bem blasé, obviamente, né? That's interesting. Enfim, né? Mas eu fico imaginando quanto material rico ele não poderia, né? Se tivesse conhecimento, né? Se tivesse ao alcance dele esse material, eu não sei se talvez ele tivesse interesse. Vocês tiveram algum contato com ele? O Carlos está aqui, ele tá passando. Tá doido pra falar, a bomba Não, ela que sabe da história. A gente tentou já convidar ele várias vezes, mas o apelo comercial é maior. Pois é, tirando essa parte do apelo comercial, vamos no ponto mais científico, de pesquisas bem fundamentadas, importantes, interessantes e que não estão buscando os holofotes. O que você tem visto nos Estados Unidos, assim, no meio acadêmico, desse tipo de pesquisa, as conclusões, como é que está sendo isso, o processo dialético, se o cérebro está gerando essa experiência, ou se realmente caminha cada vez mais em direção ao entendimento que é o possível contato com uma realidade maior. Como é que vocês estão percebendo isso lá? Olha, a questão é a seguinte, quem faz pesquisa com isso é o americano. Os nossos companheiros, Alexander Moreira,
Júlio Pérez, que a gente tira o chapéu pro trabalho deles, e tantos outros que tem aqui, o Giancarlo e a equipe da doutora Marlene, são pioneiros, mas eles só conseguem porque tem essas parcerias com o pessoal de lá. Porque é tudo uma questão de publicação. Quem é que publica o paper? É o cara que está lá, não tem jeito. Claro que aqui eles já conseguem, mas nesse aspecto é o pessoal que está conseguindo. Então você vê, por exemplo, o Andrew Newberg, que está lá na Thomas Jefferson University em Pensilvânia. Você vê desde os estudos que ele fazia sobre quais são as áreas ativadas no cérebro quando você pensa em Deus, quando você faz uma prece, quando você olha uma imagem religiosa, as diferentes áreas, mostrando que esse contato ele permeia ativações diferenciadas, mas ele nunca reduziu essas observações a dizer que o cérebro produz Deus. Ele diz, a ciência não tem como chegar nisso. É porque essa ideia do localismo é um problema que ainda permeia a ciência, ou seja, você faz uma medição, encontra que determinada área do cérebro é ativada numa determinada circunstância e você conclui, quase infantil essa conclusão, mas a ciência infelizmente ainda está nesse localismo, que é aquela parte do cérebro que produz o fenômeno. Exato. E isso não tem absolutamente nenhum fundamento. E ele criou com ele é o pioneiro nesse novo ramo que ele cunhou, que chama neuroteologia. Agora é um subcampo de pesquisa que já está ficando tão grande, né? Tem tanta gente já se interessando que ele já escreveu o livro Princípios da Neuroteologia e ele já expandiu. O segundo trabalho dele de impacto foi como é que é a ativação do cérebro na hora que os pentecostais falam em línguas. Depois disso, em colaboração com os espíritas no Brasil, principalmente com o Júlio Pérez e depois o Alexandre Moreira, ele publicou esse ano o artigo que impactou, saiu em Forbes, saiu em tudo, de tanto impacto que teve o relato, mostrando, e foi a primeira vez que a palavra psicografia teve um grande impacto na mídia. Apareceu finalmente. Foi ele que fez a pesquisa da reencarnação também? Não. Ele fez a pesquisa mostrando... Você tem uma entrevista com ele, né? Tem uma entrevista que foi a entrevista que teve mais audiência até hoje, 60 mil ouvintes. Repete o nome dele. Ele chama Andrew Newberg. Ele é um médico neurocientista na Universidade Thomas Jefferson. Foi a matéria da época, né? Foram 10 médiums brasileiros, não é 20. essa? 20 médicos brasileiros nos Estados Unidos, ele estudou, psicógrafos, me mandaram vários, 20 psicólogos brasileiros, 10 mais experientes, 10 menos experientes, coisa assim. Né? E o interessante, já o ganho que esse tipo de pesquisa dá, que eu tenho muito material sobre isso, inclusive eu acho que eu tenho um livro dele também, mas o interessante esse ganho é que isso mostra que essas experiências não é uma criação do imaginário de uma determinada pessoa, de monge tibetano budista, é uma coisa que realmente acontece, essa conclusão. Isso é muito interessante, que não fica... Eu, por exemplo, eu fui ateu, e antigamente eu achava que esse tipo de experiência era uma coisa criada por mentes excitadas, mentes muito imaginativas, criativas, né? No espaço, até quando a pessoa entrava em determinados estados mentais, eu achava que fosse uma coisa realmente, não tivesse uma realidade mais palpável. E essas experiências estão mostrando que isso acontece, inclusive fisicamente, é muito interessante. Exato, e agora eles estão investigando com bastante interesse nisso. Tem um pessoal que está investindo nisso. Isso não é a ciência em larga escala, obviamente, né? Mas existe tudo começa interesse. Também, exato. Né? Pelo começo, o número de teses propostas nesse campo aumentou drasticamente nos últimos anos. Só fazendo uma complementação importante nisso, uma das descobertas mais importantes na ciência, principalmente no campo da física, da mecânica quântica, é a não localidade. Desde 1935, né, quando o Einstein propôs o famoso experimento EPR, isso entrou no campo no debate e realmente foi confirmado teoricamente na década de 60 por John Bell e depois experimentalmente por vários no final da década de 60 e 70. Por que eu estou te falando isso? O Anton Zeilinger, um dos maiores físicos quânticos experimentalistas hoje do mundo,
O Anton Zeilinger, ele num artigo interessante, ele cita que artigos sobre não localidade foram, assim, em questão de dezenas, de 35 até a década de 70. Depois explodiu. Está vindo aí agora a computação quântica, está vindo o teletransporte, criptografia quântica, né? E fora as conquistas mais profundas que a mecânica quântica está trazendo. Então, esse tipo de pesquisa inicial, que segue todo um processo e tudo mais, hoje começa incipiente, mas vai ganhando volume, né? Pois é, nessa área de física quântica e da relação, que a gente sempre fala aqui no Pode Saber, que as relações entre a mecânica quântica e a espiritualidade, muitas vezes elas são meio exageradas e vão num caminho meio fantasioso. Mas tem pessoas sérias trabalhando nesse sentido. Vocês chegaram a entrevistar alguém que tivesse um conhecimento nessa área, que estivesse fazendo conexões? Deixa eu só fazer uma colocação na sua observação, que é importante, que você trouxe um ponto. Existe a parte esotérica e altamente especulativa imprópria nessa abordagem. Mas existem, quem conhece alguma coisa de mecânica quântica de verdade, sabe que existe uma relação possível, muito importante, reconhecida por muitos gigantes da física. Então a questão é aquela que nós já falamos aqui, a diferença entre a dose, entre o remédio e o veneno é uma questão de dose. É a forma como é colocada a questão e como é abordada. Então tem a pertinência, tem sua razão de ser e tem sua fundamentação. O problema são os excessos, né, e os exageros que fazem parte do processo também. Eu diria que a Vanessa entrevista algumas pessoas da área da ciência, como Chris Carter, que falam, que se baseiam muito em conhecimentos também vinculados à área da física quântica. Aliás, eu queria até perguntar a você, que eu achei muito interessante aquela entrevista do Chris Carter. Eu achei ele uma figura muito, assim, legal, engraçada, sabe? E muito objetiva do jeito que ele falava, né? Achei interessante e até pouco meio comercial, porque ele fala, não, eu escrevi 3 livros, não precisa comprar os 2 primeiros não, o terceiro resumiu. Terceiro já resumiu. O dono da editora devia ter falado, poxa, são 3, mas lê o terceiro é a mesma coisa, tem lá ele é engraçado assim pessoalmente também? Ele era a gente não conhece ele pessoalmente, né? Inclusive quando a gente fez a entrevista ele estava na Coreia. Nossa. Mas ele é tão objetivo, né? Ele falando, meu Deus, quando eu fui participar de um congresso, de um estudo de pessoas mais céticas, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que escrever os livros. Não, e o que é interessante, a gente chegou no Chris Carter pelo Stafford Beatty, que é um professor de religião nos Estados Unidos, que escreveu livros e ensina até sobre Kardec dentro da universidade, porque ele é professor de religiões. Foi ele, junto com um amigo dele, o Michael Tim, que escreveu o livro do Titanic, que acabou de escrever o livro da Leonore Piper, que recomendaram o Chris Carter. Então isso que é interessante, o pessoal eles vão, vai lá, não, essa pessoa, e a gente vai vendo como que eles vão colaborando. Agora, nesse aspecto, quando se perguntou até do foco, da evolução do foco, né? Isso que a gente está falando até pertence a essa questão. Os mentores sempre falam, Vanessa, nesse primeiro momento a gente precisa de coisas que tragam remédio, que tragam consolo. Não fica de tititi teórico, porque isso daí não vai consolar ninguém. Então você, por enquanto, traga pessoas que vão trazer um consolo para o pessoal que está escutando. Agora, claro que o consolo para o do consolador, né? Exato. Para o cara intelectualizadíssimo, o consolo é aquele conhecimento, mas claro que a gente também tem que dar. Mas a maioria está precisando de questões muito difíceis. Então o foco, só um minutinho, Luiz, o foco é o público necessitado. É o público, né? Necessitado. Recentemente, o último livro publicado de Chico Xavier foi publicado agora em abril pelo GEM de São Bernardo do Campo, Rolando uma Vida de Renúncia e Trabalho. São as mensagens que Rolando Ramacciotti, o fundador do GEM, escreveu através do Chico, depois de desencarnado, obviamente, na década de 80. E lá, em determinado momento, o GEM é uma das maiores editoras de Chico Xavier, não é? Tem 88 livros publicados do Chico. Em determinado momento, ele escrevendo para o filho, o Caio, ele fala assim, olha, Caio, a nossa tarefa com o livro
não se restringe simplesmente a publicar livros, a publicar as mensagens, mas essas mensagens são aquelas que vão encontrar alguém que está pensando em suicídio, que vai desistir do suicídio, vão encontrar uma mãe que perdeu o filho e vai se consolar com a certeza da vida espiritual, vão encontrar uma família que está em desarmonia, em brigas, e vão se harmonizar com essas informações consoladoras. Quer dizer, a gente tem que ter o foco exatamente nas pessoas que estão ávidas por novos paradigmas aí de concórdia, de paz, de esclarecimento. Você estava comentando conosco sobre um evento do qual participou o Eckhart Tolle. É um autor conhecido do livro... aqui chama Poder da Nova Agora. Terra Poder também. da Agora, acho que é algo assim. Tem os dois, Vocês o entrevistaram também ou não? Não, a gente tentou. Porque tem gente que pergunta, Vanessa, Carlos, vocês pagam o pessoal para eles virem para Kardec? Eu falei, gente, só a gente for zilionário. não tem como. Mas o pessoal lá tem uma consciência muito grande com relação à divulgação via rádio, mais do que a gente imaginava. Eles dão um valor para isso, o público norte-americano, que é impressionante. Tanto que o público, apesar de estar em 60 e tantos países, 70% em média é da Norte América e é Estados Unidos, basicamente. Inclusive, todos os movimentos, a maior parte dos movimentos de esclarecimento a respeito da economia, aquele Occupy Nova York, vários outros movimentos de esclarecimento da população em relação aos perigos de uma economia muito centralizada, a riqueza nas mãos de poucas pessoas, partem de programas, pelo menos os que eu ouço, de programas via web, programas de rádio, que tem realmente os caras que denunciam as informações com independência. Agora, voltando um pouquinho nesse assunto dos objetivos, né? Foi uma coisa que nós tentamos sempre amadurecer aqui, não, Dauro? A questão de... porque no campo do conhecimento científico, filosófico e religioso, inclusive espírita, é uma gama muito grande de conhecimentos. Então, se a gente não tivesse se reunido e tentado colocar foco, e um dos focos é a caridade, o consolo, até para que... Inclusive a gente chegava à conclusão seguinte, a gente fazia um podcast e todo mundo sabendo que a gente tem um teor espírita, né? Somos espíritas. Então ia sair esse teor espírita. E às vezes a gente elucubrava de uma forma mais distraída, aí vinha, né? Dava polêmica, mas isso foi bom pra gente acostumar e colocar um foco mais centrado nos objetivos do consolo, do entendimento geral para todo mundo. E como o Dauro fala muito, né, o objetivo aqui é disponibilizar o que já está aí, não é sermos autorais, entendeu? Não tem nenhum objetivo de sermos autorais. Nossa, estamos aqui assinando embaixo porque concluímos que a verdade é X, nada disso. Só colocar o material... Entregar um recado como o Chico Xavier falava. Exatamente, entregar um recado... porque às vezes as pessoas estão aí fora ou não tiveram a chance de acessar certos conhecimentos, como temos aqui, por exemplo, o Geraldinho, né, que tem toda essa experiência junto ao Chico Xavier, que nos passa, pessoal. O Dauro, que ficou aí 30 anos estudando especificamente física quântica e relacionando ela com conhecimentos espíritas. Quer dizer, colocar esse recado sem nenhuma intenção autoral e que vai gerando, como tem sido o feedback recebido aí, né, do pessoal dos Pode Saber, que escuta, Pode Saber, um feedback favorável, interessante e carinhoso de muitos que... Ô Luiz Sérgio, e é interessante complementar isso, que o Emmanuel, no prefácio Nos Domínios da Mediunidade, ele traz isso, o avanço do conhecimento científico, quando ele fala, né, que os cientistas estão se tornando sacerdotes do espírito sem o desejarem, e quase no final do seu prefácio, ele ainda fala que é importante a gente não se perder no intelectualismo, né, não esquecer o Cristo, né, para a gente não se perder, como inclusive grandes matemáticos que se dedicaram só ao processo altamente intelectualizado, como a gente pega, por exemplo, Georg Cantor, pega Alan Turing e outros tanto processo de cerebração, mas sem ter o escudo protetor de um processo de espiritualidade, que se perderam inclusive mentalmente. Então isso é muito importante, a gente trabalhar não só o conhecimento, ciência, filosofia, religião, revelação, mas usando isso como ferramenta para uma transformação e para a prática, no bem, que é onde realmente o objetivo, né? A fé sem obra é morta.
Ô Vanessa, você entrevistou também recentemente o Haroldo Dias, né? O Haroldo Dutra Dias. Como é que foi a entrevista? Foi bacana? Ele estava pessoalmente lá? O Haroldo, ele foi lá para fazer um itinerário espírita e ele foi muito bravo, porque bravo que eu digo, né? Corajoso. Eu digo corajoso no sentido de força, né? E ele fez um trabalho muito bonito em vários lugares, acho que foram 6 estados ao todo, e com a esposa Cláudia, o filhinho João Gabriel. Um evento muito bonito sobre Jesus, o Jesus que cura, numa cidade que não tem espiritismo. Falei, Haroldo, você topa? Por causa dessa senhora que desencarnou americana, que ia lá em Baltimore. A gente falou, depois da desencarnação, o mentor falou, nós vamos levar a visão espírita do câncer lá, na cidade dela. O marido topou, que é na Pensilvânia, uma cidade desse tamanho. E a gente foi, fez num hotel, vieram vários amigos, pessoal da Virgínia, de Baltimore, o pessoal local ali ajudou. E o Haroldo foi maravilhoso, porque ele fechou essa questão do Jesus que cura. Depois ele passou para a Universidade de Maryland falando parábolas que curam. Fez uma abordagem psicológica fantástica da parábola do cego dentro da Universidade de Maryland. E fechou com Paulo Estevão para os trabalhadores no centro da Virgínia. Quando acabou toda essa maratonazinha, de um dia após o outro, em vários estados, a gente falou, Haroldo, dá para forçar aí uma entrevistazinha em inglês? Às 3 da manhã. Às 3 da manhã, E ele saiu bem lá com o inglês? Não? Saiu, o pessoal gostou. A turma gostou. Gostou, claro que a gente queria mais, né? Mas a hora não permitia. Então teve que ser uma entrevista muito enxuta, muito concisa, mas foi já uma maneira do pessoal ter um gosto, né? E ele fez o trabalho. Vanessa, com relação à parte de André Luiz, o Dauro estava citando aí o livro do Emmanuel, dos domínios da mediunidade. Só o prefácio já mostra quanta informação rica veio através da obra de André Luiz em relação à ciência, e os comentários que o André Luiz faz em relação ao funcionamento, desenvolvimento do cérebro, e de como na época ainda a neurociência nem existia a ideia, certamente não existiam equipamentos ainda. Não existia neurociência. Não, nem o nome ainda. Né? Não sei se vocês acompanharam, essa semana ou semana passada foi publicado uma coisa que cientistas japoneses desenvolveram um tipo de um tomógrafo, né, funcional, um aparelho de ressonância funcional, onde eles estão mostrando os sonhos. Em 2010 foi publicado na Nature um aparelho também nessa linha, que a cada 10 tentativas ele acertava 9, a pessoa pensando uma árvore, o aparelho lia o pensamento, não consegue ter movimento ainda, descrever uma paisagem, né? E agora os cientistas japoneses conseguiram com o sonho, entendeu? Já estão andando, é claro que tem seus problemas ainda. Só para complementar essa parte, você falou de descoberta, que o André Luiz descreve o psicoscópico, né, nos Mensageiros, né, década de 40. Ele fala isso, né? Olha só. Mais tarde esse aparelho vai estar na Terra aí. Fala pra gente então. Fala um pouquinho pra gente em relação a essa neurociência na obra de André Luiz e esses desdobramentos que você estava... Quando começa o capítulo 9 do Evolução em Dois Mundos, ele faz uma afirmação que foi em 58, né? Você fica imaginando o que o pessoal pensou quando ele falou isso. Eu fico tentando imaginar. Eles não tinham nem noção, né? Não! Olha, se é espírita ou não espírita, qualquer um vai ficar louco com aquilo. Você fala, meu Deus, ele diz que os neurônios nascem e se renovam milhares de vezes no plano físico e extrafísico. No plano extrafísico dá até para acreditar. No plano físico, na época, que é isso? E descobriram a plasticidade do cérebro já, né? Exato. E foi só em 2002, a primeira vez, que um cientista de renome provou que
até na fase adulta, há esse tipo de renovação, que foi o Fred Gage, lá da Universidade de Califórnia, San Diego. Porque desde jovem eu sempre ouvia dizer que os neurônios não se regeneravam. Né? Que uma vez perdidos. Agora, tem uma condição. Para regenerar não é assim, né? Tem uma condição. É se expor a situações, conhecimentos novos, constantemente. Então você pode estar nos seus anos dourados, que o pessoal fala lá, da maioridade, né? E se você se expuser a conhecimentos novos, experiências novas, o seu cérebro tem condição, que é a questão da neuroplasticidade, de nascer neurônios, etc. A ciência não explica ainda como, porquê, são os fatos. Você vê que a gente ainda é muito bebezinho ainda. É interessante que a ciência fazendo esses avanços, talvez uma década e meia atrás, era o genoma, a grande expectativa que a ciência tinha de explicar a complexidade do ser humano. E fracassou completamente nesse sentido. E aí eles vieram com uma ideia chamada de proteoma, depois, para pesquisar as proteínas, em torno de 3.000 proteínas que eram produzidas pelo corpo humano. E aí essa capacidade do corpo de produzir essas proteínas é chamada proteoma. Só que eles descobriram depois que tinham só 3 milhões de combinações proteicas que o organismo produzia, e eles não encontravam as outras. Quais são os comandos, aonde está a sede dos comandos para produzir todo o restante. Aí agora o Obama vai dar, a partir desse próximo ano, bilhões de dólares para mapear o cérebro. Pois é, e aí entra no conectoma, né, que é um novo nome que eles estão dando, que são os mapeamentos neuronais, os caminhos, e aí a expectativa da ciência agora é explicar a diversidade, a complexidade do ser humano, entendendo melhor esses caminhos dos impulsos dos neurônios, né? E sempre arranhando só o verniz e só a camada superficial do fenômeno. Como nós já falamos aqui, a biologia está devendo a revolução que a física fez na virada do século XIX para o século XX. Pois é, essa é a questão uma revolução radical. Odauro. Estão preocupados ainda com o processo de emergência de complexidade, fenômenos e tudo mais, mas não estão indo na coisa mais profunda ainda estão só na camada superficial. Para fazer uma metáfora aqui é o seguinte, uma pessoa chega e olha o computador, e no computador é produzindo uma imagem. E aí ele fala assim, não, essa imagem é produzida pela placa de vídeo. Não é produzida pela placa de vídeo, ela é reproduzida pela placa de vídeo. Quem criou a imagem é um programador visual qualquer que entrou com os dados ali e a placa de vídeo reproduz. Então isso seria como se fosse o genoma, digamos assim, né? Eles estão pesquisando lá, está na placa de vídeo o fenômeno. Aí agora eles desistiram, viram que não está no genoma aquelas informações, agora eles estão achando que está no cabeamento entre a placa de vídeo e o vídeo, seria correspondente ao conectoma, ou seja, quem cria a imagem são os cabos que estão transmitindo a imagem da placa de vídeo para o vídeo. Então é sempre essa ideia do localismo. O que eu acho que a ciência está realmente errada e que tem que mudar o conceito é essa questão do localismo, ou seja, perceber... Mas é o paradigma, né? É muito difícil, você tem que mudar o paradigma. A mecânica quântica está fazendo agora, com a questão da não localidade e a descoberta. É o novo paradigma. Mas você tem que mudar o paradigma e mudar os métodos, protocolos, etc. Então, assim... É um avanço muito grande. Na biologia vai demorar muito ainda. Vai demorar demais ainda. Porque o processo de se fazer a ciência... ele tem tantas etapas. É institucional, né? Hoje, né? Exato, é um business basicamente. O Max Planck falava uma frase genial para mim, que é isso, que a ciência evolui de funeral em funeral. Como realmente andam essa relação entre ciência e espiritualidade, como você está percebendo isso nos Estados Unidos no meio acadêmico. E a segunda e última pergunta em relação a essa linha, projetos como o PEAR, por exemplo, da Universidade de Princeton, pesquisas anômalas, com Robert Jahn e tudo mais, mostrando a questão da intenção, quer dizer, a mente atuando sobre a matéria.
Como é que vocês estão vendo esse tipo de pesquisa? Como é que está começando? Igual com o J.B. High na Universidade de Duke, com o Robert Jahn há mais de 3 décadas, com coisa impressionante dentro da Universidade de Princeton. O que vocês estão vendo isso? Bom, definitivamente está aumentando, né? Está aumentando. Vou dar o depoimento último que a gente pôs na rádio. A Kardec Radio trouxe o Herbert Benson da Harvard, que ele é um dos pioneiros da medicina complementar no mundo. E o Herbert Benson, ele que cunhou o termo resposta relaxante, acho que deve ser isso em português, Relaxation Response, mostrando toda uma técnica, montou todo esse instituto que hoje vai para o mundo inteiro. Ele escreveu esse último livro, Relaxation Revolution, onde mostra como que você pode ativar ou desativar os seus genes a partir da resposta relaxante. Então, quando a gente estava entrevistando, ele fala de uma maneira, assim, olha, ele fala assim, é a mente que pode fazer isso com o corpo. Processo, inclusive, de epigenética, né? Epigenética. Aí eu falei, mas peraí, Dr. Benson, que mente é essa? Onde é que ela veio? Onde é que ela está? Ele não falou que é produção do cérebro. Fantasma na máquina, como diz Mas Arthur também Koestler. não disse o que era. Existe uma dificuldade muito grande de incluir na equação científica a questão da consciência, a participação da consciência. Última fronteira. Sem ter que defini-la, porque a ansiedade é exatamente de não poder localizar a consciência. E entender o que ela é. É como se a consciência tivesse que fazer parte de algum órgão, entende? Essa é mais uma vez a questão do localismo. Separou do órgão, separou do órgão, já com algo seja espiritual, fora né? do corpo, não está. Então é uma dificuldade muito grande de trabalhar com alguma coisa que não seja ponderável. O que é contrário ao avanço científico atual. Porque se você pega, por exemplo, no próprio universo, 96% do universo é de matéria imponderável e energia imponderável. Exato. Então, esse aspecto, hoje existe um maior número de apoio financeiro do governo federal, como não existia décadas passadas, para que se possa compreender o impacto das emoções na saúde, emoções e até virtudes, vamos dizer assim, como o perdão, por exemplo. A gente trouxe até para um evento espírita e depois para a rádio de Kardec, a professora de Maryland, que é expert nesse assunto, como que o perdão pode promover a saúde, ou não perdão pode promover a doença, de uma maneira toda bem científica. E pra gente que é espírita, que eu acho que é uma das fascinantes, tudo que a Templeton Foundation investe, né? E principalmente o instituto que o John Templeton criou, que foi o Instituto do Amor, de pesquisa sobre o amor ilimitado, onde a gente trouxe o chefe disso para um evento em Nova York, em que ele... Eu tô lembrando o nome, tá? Stephen Post. Onde ele mostra cientificamente por 2+2 o famoso porque fora da caridade não há salvação. Excelente. E você acha que é por esse e outros motivos que o caso do João de Deus na Oprah Winfrey teve tanto impacto, ou seja, a curiosidade das pessoas no momento de imaginar que a ciência pode dar alguma luz sobre... Não acho que é curiosidade, eu acho que, pelo que a gente sabe, é o sofrimento, gente. O maior sabão para abrir buraco na membrana, porque você quer abrir numa célula um buraco, você põe um sabão, é o sofrimento. Então, é o sofrimento que leva o pessoal lá no João de Deus. Como é que foi o impacto disso na Oprah? Você acompanhou estando lá nos Estados Unidos? A gente acompanhou, foi grande, mas você vê que a coisa está chegando. Do nossa concepção, a espiritualidade tem tanta misericórdia que se a coisa chegasse com evidência correlacionada ao espiritismo, a gente não teria hoje condição de absorver esse público maciço. Não tem. Então, muito de não ter dado um outro passo é porque a gente ainda não tem, porque a maior parte dos centros espíritas nos Estados Unidos fala em português ou espanhol. Então, para onde essas pessoas vão? Para Baltimore? Vanessa, além de outras circunstâncias que você já havia me falado a respeito, que circunstâncias que dificultam
a pessoa falar em português, falar em inglês no centro espírita? Algumas circunstâncias mesmo de dificuldades que às vezes os brasileiros encontram de estar lá, aquela coisa toda. Você fala que realmente há uma resistência cultural também, você sente isso, não é isso? Olha, eu vou lhe dizer, é natural que a gente chegue lá, como nós chegamos, e a gente, eu quero fazer, né, um grupo para acolher, para dar o apoio emocional, espiritual, na tua língua. Daí até você pensar em divulgar o espiritismo lá, se eu for botar uma palestra pública, eu tenho que botar uma palestra pública na língua que o público fala. Porque senão não é pública. Ela é restrita, é privada. Exato. Então é compreensível. Eu não compreendia o porquê das resistências, até que um mentor amigo falou, olha, então você vai fazer uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa. Na maior parte dos centros dos Estados Unidos, uma pesquisa demográfica e um pouco mais profunda para ver quem é o espírita nos Estados Unidos. E esse espírita, ele essencialmente é o brasileiro imigrante. Hoje, apesar de que o movimento espírita dos Estados Unidos não foi fundado pelos brasileiros nos Estados Unidos. Ele veio de Cuba para os Estados Unidos e através do pessoal de língua espanhola, ele se expandiu. E aí veio de Cuba para Miami, o pessoal de língua espanhola trouxe, e aí numa outra onda vieram os brasileiros e prosseguem nessa expansão, nesse trabalho. Mas na pesquisa a gente vê que existe a dificuldade, vamos dizer assim, os conflitos do imigrante. Por isso que os mentores falaram, antes de você querer que eles façam inglês, vai ajudar. Então a gente montou uma série terapêutica espírita para o imigrante, indo de centro em centro, para ir trazendo o que a ciência fala. Então vai dando dicas. A ciência diz hoje, se você é um imigrante e fala a língua do país, você tem uma autoestima melhor. Então, você quer ajudar o imigrante do teu centro? Ensina. Você não precisa pensar, porque tem gente que fala assim, Vanessa, eu queria tanto ajudar o americano. Você quer? Ele está lá fora, ele tem carro, ele tem documento, ele tem seguro-saúde, tem tudo. E o cara que está centro espírita aqui? Ele não tem 1 milhão de coisas. É aqui dentro que tem que começar o trabalho caritativo. Tem muita pressão, às vezes, daqui, de o pessoal chega lá, você está fazendo a caridade aí, gente? Os trabalhos sociais do centro. Fica pressionando os dirigentes lá. Vocês estão fazendo um trabalho social? É importante. Mas onde começa o trabalho social? Dentro do centro. No próximo, né? O mais próximo. E o mais próximo é o imigrante. É, o imigrante. Então, muitas vezes está lá ilegal, não está regularizado no Social Security, né? Exato. Não tem outra fonte de renda a não ser aquele trabalho eventual. Não fala a língua. Aí autoestima, você vê, se a ciência está... Como é que a gente vai ajudar se a gente não está inserido? Então, você vê bem, pra gente que é espírita, se a autoestima está baixa, a gente passa a ser presa de quem? É o perigo, né? A obsessão. Porque a auto-obsessão já está lá. Então, você vê, se não fortalecer essa autoestima, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Então fica no centro assim. É tão bom, e é bom mesmo. Que gostoso tá aqui dentro, todo mundo fala português. Comendo salgadinho, as comidas brasileiras. Tanto que no nosso tem pão centro... de queijo lá? Tem. Não nos centros que a gente vai, não. A gente proibiu, porque falou, gente, para com isso, senão o pessoal não se acultura. E aí... O pessoal chega, vai, quando sai, eles já estão com raiva de quem está lá fora. Um dia a gente estava num centro e aconteceu isso. A gente tinha 2 dias de seminário. Eu estava falando isso para eles. Falei, faz uma experiência. Quando você sair daqui, vem amanhã e me conta. Vieram 3 pessoas. Vanessa, ontem eu saí do centro, fui comprar um café no Starbucks. Na hora que a pessoa falou assim, hi, how are you? Eu tava já não querendo... Eu falei, tô nos Estados Unidos, caramba. Que a pessoa passou o dia inteiro no centro espírita falando português, ela já tava em outra frequência,
ela não queria que ninguém perguntasse para ela nada. Aí veio uma moça chorando e falou: Vanessa, sabe que minha chefe ligou, eu não queria falar com ela, eu tenho dificuldade com a língua, eu não aguento mais esse conflito. Então você vê, o centro acha que está ajudando, mas não está ajudando. Nem o americano, nem o brasileiro. E a gente não quer ser radical, mas é uma evidência. Então aos poucos as coisas vão mudando. Mas precisa, e principalmente porque existe o conflito entre a geração que chega do imigrante e a geração que nasce do imigrante, criando uma cisão entre as famílias. A ciência mostra, principalmente a sociologia, a psicologia... É o velho conflito de gerações. Exato. E o espiritismo se perde ali, porque ele passa a ser a religião do meu pai e da minha mãe, que são imigrantes do Brasil. Não tem nada a ver comigo. Chama realmente um gap, uma brecha entre os pais e os filhos, né? E aí pronto, a coisa fica perdida mesmo, né? Se o centro espírita não tem noção disso também, que é um trabalho para ser feito junto a jovens também, né? Aí... Pois é, num próximo episódio, o que o movimento espírita brasileiro pode eventualmente fazer para ajudar na divulgação do espiritismo lá nos Estados Unidos. Vai contar alguns casos pra gente sobre... alguns outros casos sobre o movimento espírita nos Estados Unidos, sobre a mediunidade nos Estados Unidos. E vai ser um episódio bem interessante. Com certeza a Vanessa vai estar aqui com a gente de novo. Nós vamos aproveitar essa estadia dela aqui